digamos, mais aguardado dos debates e tal, e era o jogo da volta dele, e muito do que aconteceu ontem em Brasília passou por ele, desde que ele ficou no banco, né? A história já é definida a partir do momento em que o Carpini opta por não escalá-lo do início. Era a nossa informação ontem do G4. Tironi, primeiro, né, o jogo em Brasília é um baita benefício ao São Paulo, certo? 30 mil torcedores, o Vasco levou 20, o Atlético Mineiro 10, o São Paulo 30, num jogo de quarta-feira, 21h40. Levou 30 mil. O estádio, por mais que o gramado não tivesse perfeito, gramado ok, e todo o estádio do São Paulo. Então é como se o São Paulo estivesse jogando diante do seu público, que não viu o São Paulo há algum tempo e queria ver as estrelas do São Paulo. Né? As estrelas do São Paulo. E o Carpini ontem, eu acho que a gente discutia, lembra, no programa, qual que era a formação e faltava um jogador, e a gente até concluía que se ele iniciasse com o Ferreirinha, e não o Michel, e não o Luciano, com o Rames no banco, seria o Carpini, olha, esse negócio aqui é meu e vai ser do meu jeito. É o que o Massa estava aconselhando o Carpini a fazer. E ele fez isso. Ele começou com Ferreirinha, 2 pontas, Luciano e Rames no banco. Por mais que eu não goste dessa formação, eu até discuti com o Tironi, essa é uma formação mais quando você está ganhando e tem espaço para velocidade, do que uma formação para você furar bloqueios. Né? Normalmente é assim. E o São Paulo não jogou bem o primeiro tempo. Fora os 20 primeiros minutos, não jogou bem, teve bastante dificuldade, não tinha praticamente meio de campo. E aí o futebol é maravilhoso. 3 minutos de acréscimo, última bola do primeiro tempo, uma orientação sutil do Carpini, inverta os pontos, rápido, vai um pouco para a esquerda, a Ferreirinha vem um pouco para a direita. E aquela coisa que no futebol às vezes é proibido o destro jogar o lado direito, o canhoto jogar do lado esquerdo, o destro veio para o lado direito. Construiu uma jogada com o Lucas, em que a zaga já não esperava, ele ia ao fundo e fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. A partir daí, 1-0, vira para o intervalo, já é outro jogo, já é outro Carpini, ainda mais, digamos, confiante. E no segundo tempo, ele teria que colocar o Rames. E a gente discutia, quem que ele vai colocar primeiro? Rames ou Luciano, lembra? Sabe quem ele vai colocar primeiro? Quem o torcedor pedir primeiro. Qualquer técnico é assim. E a arquibancada, uma rixa, Luciano. E o Carpini coloca o Luciano no lugar do Rato que tinha pedido para sair. O Luciano no lugar do Rato não existe. Luciano tentou jogar de ponta direita como o Rato, nada. São Paulo é o pior momento do São Paulo no jogo. Aí a torcida, olê, 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 Rames, Rames. E o Carpini vai lá. Eu falei para a Maria que um dia eu cantaria aqui. E aí o Carpini vai lá e coloca o Rames. Mas não só o Rames com aquele cara. A gente fala. O Dorival já fazia assim. Na seleção colombiana também é feito desta forma. O Rames com um mobilizador do Rames. Com um jogador que faça a movimentação toda para o Rames ter a bola mais limpa, que é o Michel Araújo, no caso do São Paulo. Foi assim que o Dorival fez todas as vezes. Assim o Carpini fez. Rames e Michel. Saem Lucas e Ferreirinha, que eram os melhores do time até então e os mais rápidos. Aí você fala, cara, tá 1-0, o jogo começou a ter espaço pra caramba, ele vai e tira os mais rápidos do contra-ataque, e agora o São Paulo não tem nenhum jogador veloz, só os laterais. Exatamente isso. E aí o Carpini pega o... Lembra o campinho maravilhoso do Boleiragem? Ele pega o campinho e põe no campo. Põe no campão. Vai lá o Losango, Pablo, Alisson, Michel com o Rames na frente e dupla de ataque. Não Lucas e Caleri, mas Luciano e Caleri. E Luciano, com dupla de ataque, ele funciona. Cara. Ele faz gol, ele tabela. E aí o São Paulo faz um gol com participação do Rames e Luciano, porque começaram a jogar pertinho, tudo pelo centro, nada pelas pontas. E depois, numa jogada individual do Luciano, o Rames já quase tinha feito um golaço antes de uma tabela com o Michel. O Rames ainda faz o gol no acréscimo, para delírio da galera.
que foi o Mané Garrett. Então, assim, acho que por linhas tortas, o Carpini acertou. Talvez o time ideal para esse tipo de jogo fosse o time da segunda etapa, mas não naquele dia ainda, porque tem toda a situação, a questão que a Marília falou, da liturgia, de quem vai ser colocado antes, da questão de lidar com o grupo e tudo mais. E aí o São Paulo consegue a vitória, tira a zica, resgata o Rames, resgata o Luciano, Ferreirinha faz gol e o futebol anda desse jeito. Se você ganha, você resgata pessoas. E tem o resgate do Carpini, que na coletiva já foi outra pessoa, muito mais confiante. Como é que é? Eu respeito todo mundo, mas eu tenho as minhas convicções. E agora, como disse o Massa, ele tem as convicções dele. E agora ele tem um grande desafio, porque o jogador mais importante do time levou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Palmeiras, o Caleri, que não teve nenhum substituto durante a temporada. E aí, contra o Palmeiras, não vai ser o time nem do início do jogo contra a Inter e nem do final do jogo contra a Inter. Vai ser um outro time, uma outra situação. Mas agora o Carpini tem tempo, paz, lastro e até um pouco de confiança para arriscar no jogo que vale mais, no jogo clássico de domingo. Pois é, muita gente tá falando para você pedir desculpas aqui, viu, Arnaldo? Aqui no pra chat, quem? uma peça Pro desculpa. Carpini, pro Rames, pra torcida do São Paulo. Nada e tal, não sei o quê. Não, Tiras, vem cá, aqui no YouTube. Para debater futebol comigo, precisa. Ih, tá grande, hein? Vem. Tô Carpini, vem. Então, lá, cadê as desculpas, ó? Olha lá, só enchendo linguiça e não pede desculpas. Isso aí, você tá... garoto. Ô, Marília, bom, o Carpini ganha seu respiro, mas também, vamos combinar, era Inter de Limeira, e talvez tem o jogo domingo aí. Será que ele vai cair na tentação do faceirismo, depois que alguns jogadores do ataque jogaram bem? O Ferreirinha, o Lucas, o Luciano, o Rames, só o Rato que deu uma destoada ontem. Eu acho que ele não vai cair no faceirismo, mas a história contada depois da coletiva, e é essa que vale, são os 3 pontos de um jogo em que no segundo tempo, especialmente, o São Paulo foi muito bem. No primeiro tempo, na ideia dele, nas convicções dele, ele respeitando todo mundo, o São Paulo não foi tão bem assim. Era outro campo, tal, não, mas o fato é que o primeiro tempo não foi igual ao segundo tempo. Os 3-0 foram construídos depois de outro jeito e desde o começo, mesmo quando ainda não tinha feito o segundo gol, o São Paulo já era muito melhor na partida. Eu acho que tem 2 resultados ontem. Um, a gente só enxerga, acredita sem vê-lo no placar, e o outro do placar. Tá 1-0 para o Muricy. Eu sou o Lico. Essa eu acho que é o resultado final do que aconteceu ontem. Tá 1-0 para o Muricy, ele respeita todo mundo, ele tem as convicções dele, mas está 1-0 para o Muricy, na cabeça da torcida, na empolgação pelo Rames, nos gols que saíram na final da partida, mesmo na tabela do Lucas com Ferreirinha no gol no final do primeiro tempo, tem um time que joga e privilegia um craque. Então, acho que ele pode ter as convicções dele, acho que cada vez mais ele precisa acelerar o processo de técnico de time grande, mas quem assiste a partida de ontem, uma partida contra o Inter de Limeira, é verdade, chega à conclusão que aquilo que o Muricy disse, não sobre a Inter de Limeira, é verdade. Ele tem razão, e talvez seja a hora do Carpini. Neste momento em que, de novo, ele está grande, ele tem uma atitude diferente do que ele teve quando ele ficou grande depois da Supercopa. Chega em São Paulo hoje e vai bater na porta do Muricy. E aí, Muricy, o que você achou do primeiro tempo, do segundo tempo e tal? Uma conversa, não é uma aula, não é um beijamão, não é pedir a bênção, mas uma conversa. Talvez se ele estabelecer conversas com o Muricy em dias de vitórias como a de ontem, ele incorpore no repertório dele, na convicção dele, coisas que, de fato, ele precisa. Acho que a vitória apazigua, dá paz, dá tempo. Ele, de fato, não pode escalar o mesmo time, nem do primeiro, nem do segundo tempo, por outras questões. É um clássico, é outro jogo. Ele não foi faceirinho para Belo Horizonte. Não acho que ele vai faceirinho, mesmo sendo no estádio por só São Paulino no domingo à noite.
Mas o que mudou ontem talvez possa mudar na postura dele daquilo que o Muricy nos contou, né, para vocês, mas que a gente pôde assistir. Talvez ele possa incorporar as dificuldades da vitória no primeiro tempo, o que foi que aconteceu, o que mudou no segundo tempo, que tipo de jogo que era. Ele vai ter que acelerar sabe, aquele faz supletivo? O supletivo dele em time grande tem que ser rápido. Não pode ser esse mês que ele teve. Ele não vai ter mais de novo um mês com Água Santa, Guarani, Ponte Preta. Agora ele tem o Palmeiras, o Ituano e mata-mata. Então agora ele precisa fazer um supletivo mais rápido. Então é isso, né, galera? Agora é se preparar aí pro clássico aí. Eu acho que vai estar lotado. Eu acho que vai bater um 45 mil de novo, 50 mil de novo, né, contra o Palmeiras. E o Palmeiras tá engasgado com o São Paulo, né? Então a gente tem que jogar o jogo sério, por mais que nós temos muito desfalque. Caleri também vai ser um desfalque importantíssimo, porque o São Paulo não tem reserva para ele. Mas eu acho que o São Paulo vai ter que igualar esse jogo na raça, cara. O Palmeiras tem muita raça, o São Paulo tem que igualar isso na raça também, como sempre vem fazendo, né, ao longo dos anos. E eu acredito realmente no São Paulo, no Morumbi, com o seu torcedor, a gente possa conseguir um bom resultado também. E a gente vai, qualquer coisa, quem vai tiver a escalação confirmada, a gente vai fazer um react também, vai deixar tudo vocês aí bem informados pro jogo, parcial de ingresso também, tudo, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião, todos os créditos pra Band Esporte, link na descrição aqui embaixo, valeu? É nóis, vamos São Paulo!